gente, será que a gente já se conhece de uma outra oportunidade? Acho que sim, né? Provavelmente sim. Você que nos segue aqui, que segue o canal do SES, já deve ter visto alguns vídeos meus de outros professores, mas só para que não restem dúvidas, eu vou aqui me apresentar para vocês, eu vou aqui apresentar a minha matéria para vocês e fazer a minha apresentação. Então, a minha matéria é o Direito Empresarial e eu sou a professora Renata Lima. Nesse momento, você que pensou, que está me assistindo agora, que está junto aqui comigo, tá? Vocês do Brasil inteiro que estão nos prestigiando com essa audiência aí tão nobre. Você pensou, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui assistindo empresarial, porque eu nunca simpatizei mesmo com essa matéria. Deixa eu te pedir uma coisa, me dá uma chance. Primeiro que, propriamente, nossa aula hoje não é de empresarial, né? Então, já posso te dizer isso para que você acabe aí ficando. Nossa aula, a gente vai, obviamente, mesclar essas 5 dicas principais, ou mais dicas, até 5 dicas, é o nosso tema aqui dos nossos slides, aquele tema que foi determinado pelo curso, mas a gente vai te mostrar várias dicas de como você se preparar melhor, como você estudar melhor. Então, vamos fazer isso? Vamos juntos aqui, né? Como diz o nosso querido professor Renato Saraiva, vamos juntos que a gente vai ver que vocês têm muito a ganhar com essa nossa transmissão. Deixa eu ir passando aqui, gente. Eu fiz uns slides somente para que a gente pudesse se guiar, para que a gente pudesse ir conversando. Eu deixo aqui desde já também, se vocês quiserem me seguir, também será uma honra lá no meu Instagram pessoal, né? Além do próprio Instagram do SES, do canal do SES e tudo mais, o meu Instagram pessoal, que é o @prof.renata.lima. Porque, gente, nesse meu canal, deixa eu ir falando aqui com vocês, deixa eu tirar aqui da tela, nesse meu canal, eu não vou utilizá-lo para fins pessoais, tá? De vez em quando até tem uma coisinha lá. Mas, assim, é um Instagram voltado unicamente a quem quer aprender melhor o direito empresarial. E eu me arrisco a dizer, tá certo? Eu tenho a pretensão de dizer que de uma maneira mais leve, de uma maneira mais divertida. De forma que você esteja lá, você pega esse aparelhinho que a gente não solta nunca, você esteja lá passando, vendo uma fofoca de um famoso, vendo a vida alheia, vendo a sua própria vida, e você tem uma coisa lá, um mapa mental legal, uma dica, um vídeo, e aquela informação ela vai se fixando na tua cabeça, muitas vezes sem você nem perceber. Então, se você quiser, me segue lá. Primeira coisa que eu coloquei aqui pra gente, eu sempre coloco, é meio que um amuleto, sabe? Pra mim. Eu sempre coloco aqui essa senhorinha muito simpática, o gerador de memes, sempre colocando também as referências das imagens. Ele não existia se não fosse o direito empresarial. E a primeira coisa que eu queria perguntar a você era isso, gente. Você tem medo da nossa matéria, né? Será que você precisa passar uma vida inteira para entender o direito empresarial? Percebam, direito empresarial, vou te dar alguns motivos para você ter mais simpatia pela nossa matéria. Direito empresarial é uma disciplina mais curta do que outras disciplinas que a gente tem. Por exemplo, eu sou professora de Direito Civil também, tá? Não aqui no formato da OAB, mas em outros cursos nossos, em graduações, pós. Mas civil, gente, apesar de eu ter também uma paixão imensa aí pelo direito civil, civil é um mundo de coisas, né? Só o Código Civil tem mais de 2.000 artigos, fora as leis esparsas. O que é que eu estou querendo te dizer? Não que você possa abrir mão do civil, você não vai abrir mão de nada. Mas o que eu quero te dizer é, o nosso direito empresarial, ele é uma matéria mais curta. Sendo assim, ele é mais fácil de ser esgotado, para que você possa estudar, para que você possa se preparar devidamente para a OAB. Então, eu quero te dar dicas aqui em geral. Dicas que o nosso setor pedagógico ele prepara para a gente, esse setor pedagógico tão eficiente, tão forte que a gente tem por trás, né, para que a gente venha aqui falar com vocês. Mas eu quero, gente, sobretudo também um pouco, não tentando descontrair, mas falando muito sério, tirar um pouquinho essa fama que a nossa disciplina tem, tá? Direito empresarial não precisa, e direito empresarial não é a coisa mais difícil do mundo. Acho que tem coisas muito mais difíceis. Já pensou se na prova da OAB, questão de percepção. Já pensou se na prova da OAB caísse direito financeiro? Para mim, a coisa mais difícil que eu estudei na faculdade foi direito financeiro. Não sei se você tem essa mesma percepção.
E outra coisa também, né, gente? Quando você se prepara para a prova da OAB, não é o momento ainda de você fazer escolhas. Então, você não pode abrir mão de empresarial, de civil, de constitucional, de ética e por aí vai. Eu passaria aí quase meu tempo inteiro só ditando aqui as disciplinas que vocês sabem que já existem na nossa prova. Então, vou começar aqui esse nosso slide aqui inicial, né, com o tema que nos foi dado, que nos foi determinado, justamente para que possamos te dar dicas para estudo após a quarentena ou durante a quarentena, né? Não sei exatamente. A gente, e aí, para mim, desde o começo, um dos maiores desafios que o Brasil enfrentaria era justamente esse fato da gente ter um país continental, né, de dimensões continentais, e a gente está a cada momento com estados em posições diferentes. Acho que isso dificulta bastante a gente ultrapassar esse momento. Falando aqui da realidade de Pernambuco, né, como são muitos estados e a gente não acompanha tudo ao mesmo tempo, a gente viveu momentos, poucos dias, estávamos em momentos excelentes. Aí, de repente, agora já estamos constando de novo como um estado em vermelho, né, um estado em alerta. Bom, gente, então, né, uma coisa que a gente não sabe é quando isso tudo, né, se fala em novo normal, essa expressão aí da moda, quando as coisas vão mais ou menos normalizar, quando a vida da gente vai retornar mais ou menos para o que era antes, ou se é que vai retornar, mas a gente sabe que a prova da OAB vem, tá? Então, esse é o nosso sentido. Quer dizer, para você que já está com a vida mais normal, na rua, na faculdade, no trabalho, onde seja, então o título se adequa, né, como estudar aí após a quarentena, ou mesmo para você que ainda se mantém em casa, quer seja por opção, quer seja porque tem pacientes de alto risco junto com você, seu avô, sua avó, sua mãe, enfim. A gente quer te dar dicas e quer te mostrar, sobretudo, que o SES, ele está sempre ao seu lado. A gente fez, e aí você se inscreve no nosso canal do SES para verificar isso, a gente fez, gente, diversas lives, né? Diversas, incontáveis. Eu tinha uma turma, a minha era na quinta-feira. A live da quarentena, as lives da quarentena, eu já dizia que era uma turma minha. Eu já brincava com os alunos dizendo que ia fazer chamada, porque a gente acabou se tornando um grupo coeso que se encontrava a cada quinta-feira. Então, o que a gente quis aqui, a gente teve diversos projetos durante esses meses todos, ainda estamos tendo, feito esse, diversos momentos aqui, diversos vídeos que vocês podem encontrar se inscrevendo no canal do SES, assinando aí o canal, né, se inscrevendo, não era assinando o que eu queria dizer, não, acionando o sininho, né, como é que as blogueiras dizem? Se inscreva no canal, ative, era a palavra que eu queria dizer, se inscreva no canal, ative o sininho, eu sempre quis dizer isso, estou podendo dizer isso agora. Então, tem diversos conteúdos gratuitos para vocês, além, obviamente, de nossos cursos de excelente qualidade. Então, vamos começar aqui com algumas dicas importantes. Como eu disse, a gente vai para dicas genéricas, mas antes deixa eu falar um pouco, né, do nosso direito empresarial. Professora, quantas questões tem de empresarial? A gente sabe que a nossa prova ela tem 80 questões, das quais você precisa ultrapassar, né, 40, para que você logre a sua aprovação na primeira fase. E dentro dessas 80 questões, eu tenho 5 questões de empresarial. Tá? 5. Deixa eu te dar uma informação importante. Não sei se vocês acompanham ou ouvem falar de exame de ordem há muito tempo. Nem é tanto tempo assim, mas há um tempo. Antigamente, a nossa prova era feita pelo CESP, né? Quando passamos até a prova unificada. E aí nós tínhamos 100 questões. Atualmente, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, é a instituição responsável pela nossa prova e temos 80 questões. Direito empresarial foi uma das únicas matérias que não teve uma diminuição do número de questões. Saímos de 100 para 80, mas continuamos com 5 questões de direito empresarial. Gente, 5 questões não dá para abrir mão. 5 questões não dá para você dizer, vou ver o que é que rola na hora da prova, tá? Não dá. Quantas pessoas você conhece? Não sei se já aconteceu com você.
Me digam aí pelo chat, conversem para a gente ir aqui interagindo. Me digam aí se já aconteceu com vocês de ficarem com 39 questões. 39 questões, a FGV anular 3, a FGV anular 2 que não lhe serviram de nada, porque você as tinha acertado de acordo com o gabarito primeiro que saiu. E uma questão fez toda a diferença. Uma questão faz diferença, 2 questões vão fazer diferença. Agora 5, gente. Se a gente observar, a gente é quase igual a penal, a gente é quase igual a civil, né, constitucional e por aí vai. Então, por que você acha que você pode ir para a prova sem revisar o conteúdo de empresarial? Não tem como. Ah, professora, mas eu nunca aprendi isso na faculdade. E não é agora que eu vou aprender. Não, agora não vem desse jeito, não. Nutrave seu coração, e essa dica eu te dou para qualquer matéria. Nutrave seu coração. Ninguém precisa ser especialista em pedagogia para saber que se você já disser seu cérebro, né? Eu não vou aprender essa matéria, você não vai aprender com professor nenhum da face da Terra. Então dá uma chance a gente, assista as nossas aulas que nós temos aí, os nossos cursos gratuitos, que você vai ver, gente, que direito empresarial pode ser, sim, dado de uma maneira didática, de uma maneira mais clara, mais objetiva e até, às vezes, divertida. Costumo dizer que professor tem umas vaidades diferentes, né? Professor é um pouco diferente. A vaidade da gente normalmente é intelectual. Aí eu digo que uma das coisas que eu mais gosto de ler é quando o aluno... A gente tem uma central de dúvidas, né? Para os alunos que estão em nossos cursos, que é muito interessante. A hora que o aluno está assistindo a aula, tem uma dúvida, manda lá uma pergunta para a gente. E aí uma das coisas que eu mais gosto de ler é assim: professora, muito obrigada. Finalmente eu entendi o que era uma letra de câmbio, né? Eu digo que essa é uma das minhas maiores vaidades. Então a gente vai lá te explicar o que é letra de câmbio, o que é uma sociedade anônima, o que é uma debenture, hein? Será que você sabe o que é uma debenture? Quais são os requisitos necessários para a atividade empresarial? Quando é que a empresa vai ser decretada falida? E uma empresa pode pedir recuperação judicial? Tantas, né? O assunto da moda que a gente viu, infelizmente, na pandemia. A pandemia trouxe realidades muito difíceis para o campo empresarial também. Né? Os contratos, e os contratos mercantis? Eita, será que você sabe que a nossa próxima prova é a primeira prova onde vamos com a nova lei de franquia? Será que você está atualizado nisso? Não é aquela lei de franquia que você estudou na faculdade, vamos para uma nova lei de franquia, tá? Então, vamos conversando aqui, e só a título de curiosidade, porque às vezes vocês me fazem essa pergunta. Tem empresarial na segunda fase? Claro que tem. Sim, tem. Somos uma matéria grande, por isso somos uma matéria que tem ementa, o que facilita bastante a nossa vida. Então, se você quiser também, estou em dúvida em qual matéria fazer para a segunda fase. Mas, professora, nesse momento eu estou aqui lhe assistindo porque eu quero organizar minha vida para a primeira fase. Ok, mas você vai passar. A gente está contando com isso. E aí, você já pensou alguma vez em vir fazer a segunda fase empresarial? Mas independente de empresarial, vou te dar uma outra dica. Fecha teus ouvidos. Fecha teus ouvidos aos colegas, a quem quer que seja. Faça a segunda fase da matéria que você se sente mais à vontade. E, gente, uma grande incógnita que a gente tem do próximo exame é qual vai ser o lapso temporal que teremos da primeira para a segunda fase. Então, mais do que nunca, vá para aquela matéria que você tem afinidade. Não para aquela matéria que tal professor disse que era mais fácil na faculdade, que teu colega que fez a OAB disse que era mais fácil. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu fiz a OAB, em 2000, tá? Quase em outra vida. Não era prova unificada ainda, mas já era essa mesma agonia que a gente tem hoje em dia, né? Cada estado fazia a sua prova da OAB. E eram 3 opções: civil, penal e trabalho. Preciso confessar que eu tive medo de fazer civil, certo? Apesar de ter sido monitora de civil, eu saí da faculdade dizendo uma coisa: eu vou ser professora. Eu sabia que era direito privado. Primeiro civil e empresarial foi chegando, né? Mas eu tive medo de civil. Não me arrependi porque passei numa época que ainda era possível você tirar uma nota 10, não que não seja possível hoje, mas os critérios são bem mais rigorosos, é verdade, não que já não fosse naquela época.
E eu me lembro que eu ouvi muito dos meus colegas, praticamente ninguém na época fazia trabalho. Praticamente ninguém. Coisa, né? Como as coisas mudam. E eu ouvi muito assim dos meus colegas: vai fazer penal. Penal é muito mais fácil. Penal só cai habeas corpus e recurso em sentido estrito. Acho que é isso, né? O nome de recurso. Habeas corpus hoje em dia nem pode mais cair, né? Porque não é peça privativa de advogada. Gente, para João, José, Maria, Pedro, fazer um habeas corpus poderia ser muito fácil. Para mim, eu nunca tive intimidade alguma com direito penal. Então, para que eu ia me arriscar na segunda fase a fazer penal? Faz, na tua segunda fase, a matéria que você mais se sentir íntimo. E não fica atirando para todos os lados. Se você estagia naquela área, tem intimidade com aquela área, tá? Vá fazer a segunda fase naquela área, vá fazer o TCC naquela área. Mas, professor, o TCC é uma outra pegada de estudo. Eu sei, mas por que já não aproveitar? Tem gente que está estagiando em civil, aí faz o AB de penal e o TCC de tributário. Ora, né? Para que tanto direito na tua cabeça? Já começa a se especializar desde aí. E aqui, vou passando os slides para a gente continuar conversando, né? Aquela pergunta, refaço aqui para você sempre dizer não. Você tem medo de empresarial? Não, você não vai ter, você não pode ter, porque é uma matéria como outra qualquer e que você precisa superar. E aí, gente, a perguntinha que não quer calar. Professora, você está dizendo aqui que vai dar dicas de como se preparar para o nosso 32º exame. Né? Se você está dando dicas para se preparar pós-pandemia, pós-quarentena, então, necessariamente, você está falando do 32º. E quando vai ser o 32º? Eu iria ser leviana aqui com vocês se eu chegasse e dissesse: o 32º vai ser em tal data. Não sei. Existe um boato forte. Vejam, hoje, no dia que eu estou gravando, tá? Eu estou gravando aqui, estou no fim de semana, pode ser até que quando eu poste a aula e o pessoal volte para postar para vocês, tenha saído algum comunicado oficial da OAB. Tá? E aí o próprio SES faz a comunicação, sigam lá no Instagram o curso também, só o SES, que pode sair algum comunicado. Está tendo um boato que cada vez ganha mais força, que seria ali na primeira semana de janeiro, acho que é 8, né? 8 de janeiro, se eu não me engano, no primeiro domingo. Mas é um boato, gente. Eu não posso afirmar para vocês, né? Eu acho que nem a própria OAB sabe exatamente quando vem esse 32º exame. Mas uma coisa eu posso afirmar categoricamente para você: esse exame vem. Esse exame vem. Esse exame vem e esse exame vai ser em 2021. E, obviamente, gente, que existe uma tendência que esse exame seja no começo de 2021. Então, logo haja a mínima possibilidade de se fazer essa prova. Porque está todo mundo esperando. Eu estava lendo uma entrevista de uma aluna, né, logo quando começou a coisa da pandemia, que a gente nem imaginava que ia durar tanto tempo, e ela falou uma coisa, eu fiz, poxa, eu não tinha me atentado para isso. E ela dizendo, né, não tinha me atentado porque você é diferente quando você está na pele da pessoa, por mais que você queira ter empatia e tudo mais, mas ela disse, eu estou num limbo nesse momento. Porque ela tinha passado da primeira para a segunda fase, que vários alunos estão nessa com a gente. E uma coisa boa, gente, que o SES fez, né, que foi assim, o professor Renato tomou essa decisão assim que começou essa coisa da pandemia, assim que a gente teve o primeiro adiamento da prova da segunda fase, foi: a gente não vai soltar a mão desses alunos até o dia da prova da segunda fase, tá? Porque normalmente é o seguinte, né, o nosso curso da segunda fase, o aluno ele tem um tempo para assistir, tá lá, à medida que ele vai comprando. O exame é no domingo, né? No domingo é o último dia para ele assistir a aula. No domingo o exame ele sai do ar. No domingo, desculpem, o curso sai do ar. Né? A gente não deixa os alunos, a gente ainda continua falando, corrigindo a prova no YouTube, em tempo real. A gente ainda vai ajudar os alunos, né? Orientá-los em relação a recurso ou não e tudo mais. Mas o SES não largou ninguém. Tá? Havia sido combinado com os alunos pagariam aquele valor, e aquele curso ficaria lá disposto
A essa altura do campeonato eu não me lembro mais da data. Mas era o começo do abril, né? Eu acho que é a segunda fase, se eu não me engano. Mas enfim, lá a data que estava estipulada. Sou péssima com data. Péssima com número, em geral, né? E aí não, a gente está aqui chegando no fim do ano e estamos com o nosso curso de segunda fase totalmente ativo. De forma que o aluno que queira ver o curso veja a qualquer momento, tá? Então, não há uma resposta única para aquela pergunta que eu fiz. Quando vai ser feita a segunda fase? Eu não sei. A segunda fase, a primeira fase, né? Já a segunda fase agora a gente está com previsão de dezembro. Mas da coisa da prova opcional, mas eu não vou entrar nesse mérito que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo básico aqui é a primeira fase do 32º. Então, não posso afirmar data. Existe um boato, esse boato vai ficando cada vez mais forte. E o que a gente sabe da experiência da gente, e o que a gente sabe da lógica, é que essas pessoas estão esperando esse exame. É a história do limbo da aluna, né? Eu comecei, acho que eu emendei uma história na outra. A história do limbo, da segunda fase que eu dizia. E ela dizendo, eu estou esperando a segunda fase, eu não posso advogar, porque eu não tenho OAB, eu não posso mais fazer estágio, porque meu curso acabou, os concursos estão parados, e eu estou no limbo. Era a frase que ela dizia. Então, gente, para vocês já é uma outra perspectiva. Eu sei que muitos de vocês já estão formados e também estão esperando. Mas vejam, a prova vem. Ela vem em 2021. E ela vem tão logo seja possível, porque a OAB também precisa colocar essas provas para rodar. A gente estava aí em 2019 com uma coisa que nunca tinha acontecido. A gente respira OAB, gente. A gente respira OAB, tá? Há 10 anos, eu tenho 16 anos de sala de aula, 10, 12, acho que um pouco mais de 10 anos, uns 12 anos, respiro OAB, literalmente. Então, a gente sabe que tão logo que seja possível, essa prova vem. Aí eu tenho dito uma coisa aos meus alunos da segunda fase, que eu vou dizer para vocês. Tudo que os alunos mais reclamam em tempos normais é a falta de tempo. É querer exaurir o programa. Seja na primeira, seja na segunda fase. Tá aí uma possibilidade que você tem. Eu sei que é muito ruim, eu sei, óbvio que eu sei que é muito ruim. A gente tem um compromisso que a gente não sabe a data dele. Porque a gente naturalmente vai postergando. Mas pensem nisso. Pela primeira vez, vocês serão o primeiro grupo de alunos que terão um grande prazo para estudar. Então, se foca totalmente nessa fase, para que daqui a pouco, e vem você fazer a primeira fase, infelizmente, se você não passar, você vai esperar a próxima primeira fase, tá? Então, que vem em 2021, a gente sabe que vem. E por isso a gente quer ir aqui passando essa experiência e te dando dicas preciosas. E aí, professora, então, eu vou estudar agora ou espero o edital sair? Acho que eu já respondi isso para você, né, gente? Obviamente que você não vai esperar o edital sair. Obviamente que você tem que começar a estudar, tá? Até porque não tem um perigo assim, na próxima OAB o edital vai sair diferente, vai ter uma mudança substancial. Não vai. Não vai. Então, se você é uma pessoa que gosta, sempre que eu estudo assim, né, alguma prova, alguma coisa e tal, porque a gente faz prova a vida inteira, até como professor também, mestrado, doutorado, essas coisas todas, a gente que vive efetivamente na área acadêmica, eu gosto muito de pegar o edital e ir riscando os pontos que eu estudei. Não sei se você faz isso. Me dá uma boa sensação. Né? Me dá uma sensação de dever cumprido. Sabe aquela coisa, fazer uma comparação bem nada a ver, mas é aquela coisa de você fazer feira com aquela lista enorme, né? Hoje em dia até isso a gente coloca no celular, mas é uma lista. E você ir ticando, né? Comprei tal coisa, ufa, tá perto de acabar aquela feira. Então tá perto de terminar de estudar. Então, não, professora, mas eu preciso ter um edital para estudar. Ok. OAB, FGV. Edital do 31º exame. Pronto. A única coisa que você vai ter, gente, são certas peculiaridades de certas matérias. Por exemplo, como eu te dizia. Vou dar um exemplo nosso. Nosso edital saiu em janeiro, né, do 31º. E aí, a nossa prova, como eu te disse, seria ali, acho que no comecinho de abril. Em março, entrou em vigor a nova lei de franquia.
eita, professora, então o que eu aprendi de franquia não serve para mais nada? Não, gente. Ela não modificou o bojo, a razão de ser do contrato de franquia. Mas, enfim, ela já tinha sido promulgada desde o ano passado, ela estava em vacácio legis, e em março ela entrou em vigor. Então, ela não veio para esse exame, porque o edital desse exame foi, né, publicado em janeiro, e essa é a primeira vez que vem. Então, quando você estiver lá, vendo o edital passado, você vai ler a lei de franquia passada. Você não vai ler a lei de franquia atual, o número da lei em si. Isso vai se dar com algumas matérias. Mas eu tenho certeza que você que está estudando, você que está se atualizando, você sabe, pelo menos de ouvir falar que tal legislação mudou. Professor, e essas medidas provisórias, o que é que você acha? Acho o seguinte. Existem medidas provisórias que talvez, que é o que tudo indica, em várias matérias, eu estou falando agora, serão convertidas em lei e vieram para ficar. Agora, existem medidas provisórias que, obviamente, findada a pandemia, elas não terão mais vigência. Então, por isso, ninguém vai te cobrar na prova. Dá um exemplo, tá? A coisa da instituição do auxílio emergencial, que se começou chamando de Corona Voucher, eu acho péssima essa nomenclatura. Parece que a pessoa precisa ter uma doença para ter um voucher, né? Acho péssima, mas, enfim. Não vai existir, né? O auxílio emergencial nos moldes que tem agora. Ah, se depois isso acaba virando um programa social, feito é o Bolsa Família hoje em dia, são outros 500. Isso aí pode ser cobrado, sei lá, futuramente. Ah, isso passa a ser uma previsão constitucional, mas não é o que deve acontecer. É diferente para a gente da instituição do PRONAMP. Já ouviu falar disso? Do programa que foi instituído durante a pandemia, de apoio às pequenas empresas, e que, na própria lei, já fica previsto que isso poderá ser utilizado como um programa recorrente do governo, mesmo o fim da pandemia. Então, acho que aí você tem que mensurar, tá? Acho que aí você tem que analisar, e você sabe, pela sua própria vida, pela experiência de vida, medidas provisórias, leis propriamente que estejam em vigor, leis de vigência temporária, aquelas a que você deve se dedicar, porque realmente deverão ser leis, né? Ou aquelas que não vale a pena, só para fins de informação, se você quiser, mas que são medidas provisórias. Para isso, gente, né, nós temos toda essa nossa equipe maravilhosa de professores de vocês, que a gente tem aqui à disposição de todos vocês, de todas as matérias que vocês imaginarem. Então, todo mundo aqui, todos os professores, o nosso grupo do portal do Exame de Ordem, né? A gente tem o SES, ele é um curso, como todo mundo sabe, muito grande, com graduação, com pós-graduação, com, né, pós-graduações excelentes que fizeram muito sucesso esse ano, o que prova que o pessoal que ficou em casa, né, realmente queria continuar estudando, que já estava formado. Então, a gente tem diversos preparatórios para concurso, concursos de carreira, de promotor, de juiz, de Ministério Público, de tribunais, do que você quiser. Mas dentro desse grupo imenso de professores, que a gente tem, por exemplo, no grupo de WhatsApp, a gente tem um grupo menor, mais reduzido, né? Porque as coisas precisam ser mais direcionadas, dos professores do portal do Exame de Ordem, que é justamente a gente que está aqui, essa equipe que vive, que respira o OAB. Que está lá, esperando ansiosamente, quando acaba a prova de primeira fase, que peguem para a gente entrar ao vivo para corrigir para vocês, segunda fase e por aí vai, tá? Então, só para a gente ir encerrando aqui, fechando, eu separei algumas dicas de preparação que são bem relevantes para vocês. E digo até, né, sou capaz de dizer, que você que já está fazendo OAB, visando aí um concurso e tudo mais, são coisas que você pode se utilizar aí para um futuro concurso. Professor, mas e os concursos também, né? Eu queria realmente me informar que eu queria passar na OAB, para aquele concurso que exige a OAB. A gente tem uma demanda reprimida, gente, de concurso. Ah, não vai ter mais concurso? Isso é conversa. Quem diz isso é quem não vive dentro do âmbito de concurso. É verdade, os concursos em nível federal, em âmbito federal, né, arrefeceram um pouco. Mas de âmbito estadual, a gente estava em vias de vários concursos, que também estão esperando, assim como a prova da OAB. Então, aqui eu vou te dar algumas dicas que realmente são bem importantes para você. Primeiro,
estudo e cronograma. Primeira dica, tá? E aí você vai anotando. Cronograma, plano de estudo, horário de estudo, não sei como você vai chamar. O que interessa é que você tenha uma organização diária de estudo. Como estudar? Que parte da matéria estudar? Gente, isso dá muito trabalho de fazer. Antes de você começar a estudar, você já tem que fazer esse tipo de disciplina. Mas aí, essa é uma das grandes vantagens que a gente tem para você, né, aqui no nosso curso de primeira fase, segunda fase, futuramente. Quem faz isso para você é a gente. A gente já tem isso. Gente, acredita na gente. A gente costuma muito comentar entre nós mesmos que principalmente o professor da OAB, ele tem um perfil diferente. O professor da OAB, ele precisa, sobretudo, ser um facilitador na vida de vocês. E é isso que a gente está aqui. Eu não vou chegar aqui para dizer, olha, gente, teoria da empresa, não que isso não seja importante. Na faculdade, eu vejo tudo isso com os meus alunos. A teoria da empresa, né, do jurista César Vivan, a teoria tridimensional, triangular e por aí vai. E qual é o conceito subjetivo, objetivo? Isso não cai na prova da OAB. Para que eu vou ocupar meu espaço com isso? Sabe o que eu vou chegar para dizer para você? Olha, gente, para a configuração da atividade de empresa, eu preciso de 4 requisitos que estão no artigo 966. Artigo 966 do Código Civil. São os requisitos que eu chamo do papo. E aí eu vou fazendo processozinhos mentais. Por que papo, professora? Deixa eu só te dizer. Depois você lê o artigo. Atividade econômica é o A. O P é de profissionalidade. Profissionalidade. Atividade econômica. Produção e circulação de bens ou serviços de maneira organizada. Profissionalidade. Atividade econômica. Direito empresarial, o ramo do direito interesseiro. Só interessa pra gente, ó, dinheiro. Produção e circulação de bens ou serviços, e isso feito de forma organizada. E por que eu não vou adentrar nas teorias sobre a teoria da empresa, sobre se há diferença entre comerciante, empresário e tudo mais? Porque o examinador da ordem não quer isso. E a gente sabe o que o examinador da ordem quer. Tá? A gente tem um percurso, né? A gente tem um parâmetro de provas anteriores, de cada uma das provas que a gente mergulha nela. Então, essa é uma das primeiras grandes vantagens do nosso curso. É te dar, tá? Você se inscreve lá, você vai ter um cronograma. De como? Naquele lapso temporal que você terá, você irá passar por todas as matérias. Isso dá muito trabalho de fazer, gente. Mas a gente já deixa isso pronto. E aí eu quero te dar uma dica muito importante. Sabe aquela coisa meio de senso comum, mas que com certeza você já ouviu falar, que é, eu preciso guardar um pouco de dinheiro todo mês. Coisa muito difícil, né, para todo mundo. Não, mas veja, para você guardar dinheiro, essa é uma dica básica, qualquer negócio desse, de site, de o que for, que vale dar dica, vai dizer. Você não pode esperar dinheiro sobrar para poder guardar. Você tem que guardar antes disso. Sabe por quê? Porque dinheiro não sobra. Via de regra. Né? Quem é assalariado, por melhor que seja o salário, o dinheiro não sobra, gente. Porque a gente ganha aquilo e a gente vive de acordo com aquele patamar. É a mesma coisa de estudar. Tá fácil estudar em tempos de pandemia? Não. Mas você não pode ir estudar quando o seu tempo sobrar. Estudar tem que ser um período de horas determinado para você. Óbvio que às vezes vai haver uma eventualidade. Você adoece, uma coisa quebra na sua casa, sei lá, você está sem energia na casa. Óbvio. E você tem que conversar seriamente com sua família sobre isso. Eu estava, voltando à história, eu estou falando muito deles, porque a gente acabou convivendo muito, né? O pessoal da segunda fase, por tudo que aconteceu, ainda estamos convivendo. Aí eu coloquei assim no grupo, né? A gente tem um grupo do Telegram. Sim, tem um canal de Telegram para todos vocês, tá? Vocês verifiquem aí como vocês se inscrevem no nosso canal do Telegram e vocês recebem dicas gratuitas. Isso é bem interessante, gente, para a primeira fase também. Então, cada professor tem sua pauta, dele mandar áudios, vídeos, e você mexendo no seu celular, você vai aprendendo as matérias. Aí eu disse assim no grupo da segunda fase,
Logo quando começou a pandemia, eu disse, olha, gente, aproveitem esse momento que vocês têm mais tempo para estudar, né? E se debrucem mais sobre o assunto. Eu também tinha que dizer isso, né? O papel do professor. E a aluna fez. Ô, professora, quem me disse que eu tenho mais tempo de estudar? Ela disse, professora, está muito mais difícil agora para eu estudar. Porque eu estou dentro de casa com meu filho, que é muito pequeno. Existe essa demanda, né? Desse homeschooling, que a gente só entende os nomes americanizados. Existe essa demanda da criança estar assistindo aula e a criança não sabe que naquele momento você não pode estar disponível para ela porque você está estudando. Mas você tem que, de alguma maneira, encontrar essa saída. E aí é uma coisa pessoal de cada um. Daí não é só criança. É marido, esposa, mãe, pai, de dizer, olha, nesse momento eu estou estudando. Sabe aquela coisa que muitas vezes você está em casa e tal, aí dizem, fulaninho, vai ali na padaria. Fulaninho não está fazendo nada, vai ali no mercado. Vai ali no posto de gasolina, eu estou fazendo, eu estou estudando. Então, a primeira coisa é montar um cronograma de estudos, que a gente faz isso para você, que o SES já te dá isso. E a partir disso, o que você vai fazer também é adaptar na sua realidade. Mas sempre isso, gente. Estudo tem que ser sua prioridade, e não quando sobrar tempo. Depois, eu anotei aqui para você sobre a importância de praticar. E aqui existe uma diferença que a gente vai te dizer sobre fazer simulados. Tá? Parece aí, né? Mas existe uma diferença. Praticar é uma coisa que você tem que sempre fazer. Gente, direito não é uma ciência exata, não. Oh, grande novidade, né? Prova objetiva em direito não é uma coisa fácil, não. Sabe para quem é muito bom? Se fosse uma coisa fácil, a gente não chegava aos índices de reprovação que a gente tem. Mas também, né, falta. As pessoas precisam se dedicar ainda mais do que podem, do que devem se dedicar. Sabe uma coisa muito comum, assim? O aluno tem muita coisa para estudar. Né? O edital é imenso. Eu acho engraçado. Edital de OAB, edital de concurso, sai destrinchando tudo, como a gente falou, mas na verdade é tudo de tudo. Aí, às vezes, o aluno chega para mim, vou trazer aqui para empresarial. Professora, eu terminei de estudar a parte geral. Que é muita coisa, né? É menos coisa do que outras matérias, como a gente disse. Mas ainda é muita coisa. Então, ele foi estudar o que era empresário, o que era empresa, nome, estabelecimento, escrituração, propriedade industrial. E ele diz, agora eu vou partir para a sociedade. Mas o meu tempo está curto. Então, não vou fazer questões. Faça isso não. Faça isso não. Mesmo que você deixe sociedade de lado. Claro, o ideal é que você não deixe nenhum assunto de lado. Mas se for preciso, aquele que você está estudando, gente, faça exercícios. Tá? Temos aqui o nosso aplicativo para vocês fazerem exercícios. Temos sites, diversos sites gratuitos para você fazer exercício. E isso eu não falo do direito empresarial. Isso eu falo em geral. Coloca uma meta, não precisa ser muita coisa, não. Terminei de estudar nome empresarial. Vou procurar 5 questões de nome empresarial. Aqueles livrinhos para a OAB, né? Aqueles resuminhos, você já vai direto para eles. Terminei de estudar ato administrativo. Tá aí uma coisa que eu nunca aprendi. Tá? Sempre que tentei decorar aquilo, nunca deu certo. Mas cada um tem sua técnica de estudo, né? Que com certeza o professor Matheus e tudo mais vai direcioná-los corretamente. Mas me veio essa história na cabeça. Então, vou fazer questões sobre atos administrativos. Então, esse é o ato de você praticar. Você vai praticar sozinho. Tá? Lá, e você vai se mensurar. E quando você estiver praticando, veja o que você errou. Ah, eu errei a questão, vou passar para a próxima. Não. A intenção de você praticar é você corrigir aquele erro para não mais cometê-lo. Então, praticar é com vocês, gente. Assistir as videoaulas é com vocês, né? Tantas videoaulas que a gente vai disponibilizar. Mas os simulados serão com a gente, tá? A gente tem uma pauta enquanto professor, de tempos em tempos. A gente manda as questões
Questões inéditas. Questões que vocês não acharão em canto nenhum. Para não dar aquela vontadezinha de filar, sabe? E depois a gente vem aqui, cada um dos professores, das 80 questões. Cada um vem aqui para comentar sobre o seu simulado. Então, o simulado é com a gente. Você vai fazer um simulado. De tempos em tempos, o SES vai disponibilizar um simulado para você. E você vai receber seu resultado. Individualizado. E tem outra coisa, gente. Quando a gente ainda faz esses simulados, a gente coloca a classificação da dificuldade. Médio, difícil. Para você saber o que é que precisa ser corrigido. Isso é muito legal, a coisa dos simulados. E eu sempre dou uma dica a você. Eu costumo dizer isso nas aulas, né? A gente vai se ver nas aulas e tudo mais, com certeza. Direito empresarial, nós temos 7 aulas aí na primeira fase. É bem legal a distribuição da carga horária, tá? Dá pra gente ver todo o programa de direito empresarial. Todo. Nada deixa de ser visto. E aí, né, eu vou te dizer logo, independente de chegarmos lá nas aulas, faça os simulados como se você estivesse na prova. Eu indico que você faça até no horário da prova, para você ver. Né? Às vezes tem a coisa da prova no horário de verão, ou não tem, e tudo mais, e tem um fuso horário para alguns lugares desse país, a gente está falando para todo o país. Qual é o horário? O que é que eu vou comer antes da prova? Tá? Aí eu vou sem comer para a prova? Não, faça como se fosse a prova. O nome já está dizendo, é simulado. Veja quanto tempo você leva para, eventualmente, marcar um gabarito. Deixe seu telefone longe, esqueça, diga a todo mundo que não lhe chame, porque a ideia aqui é simular a prova. E a gente tem uma frasezinha que a gente utiliza muito aqui no SES, que é treino difícil, jogo fácil. Então vem com a gente que com certeza vai dar certo. E claro, né, gente? Você precisa muito revisar, tá? Cada um precisa descobrir o seu método de estudo, o seu método de aprendizagem. E aí, nenhum professor pode te ajudar nisso, infelizmente. Isso é uma descoberta que você tem que fazer. Tem gente que aprende muito bem só ouvindo. Tem gente que precisa escrever. Por exemplo, eu não gosto... Quando o aluno vem tirar uma dúvida, às vezes, na faculdade, uma questão que ele viu de concurso e tal, que ele vem lendo, eu digo, ó, deixa eu ler. Porque eu processo melhor se eu estiver lendo do que outra pessoa lendo para mim. Eu preciso escrever. Tá? Desde sempre minha memória é escrevendo, fazendo resumo, fazendo anotações. Aí às vezes o aluno chega para mim, eu digo isso, aí o aluno diz assim, mas professor, eu vou perder tempo fazendo resumo. Não faz, gente, porque você está aprendendo, porque você está estudando. E estudar direito consome tempo mesmo. Então qual seria o ideal? Você vai ver as videoaulas. A gente te fornece muito material de apoio, uma apostila, uma boa apostila. Esses livros voltados para a OAB, esses livros mais resumidos, mas a nossa apostila é suficiente. Então esse, né, digamos assim, é o mapa da mina. É você assistir às nossas videoaulas, é você ler o material por escrito que a gente te fornece, um material muito bom, de uma equipe da gente muito boa que fez cada um deles, e fazer as questões, pelo menos 5 questões de cada um, para estar preparado na hora dos simulados. E aí, você faz as suas anotações das aulas, mas você faz também de cada assunto um resumo. Por quê? Um resumo bem direcionado. Para quando estiver perto da prova, você não vai ter como olhar tudo que você assistiu de aula. Quando estiver perto da prova, você vai olhar os seus resumos. E, gente, assistir a aula é um pedaço muito importante do aprendizado. É para isso que a gente está aqui. Mas não pode ser a única forma de você aprender. Tem que ter a sua parte também. A parte que você vai sentar e vai estudar e vai fazer questões e vai revisar e vai fazer simulado. Tá? Então, eram essas dicas que eu queria deixar aqui para vocês. Espero que sejam bastante úteis. Já deixo aqui desde já ó, essa frasezinha aqui, né? Também gerador de memes. A dor do estudo é temporária, mas a carteira da OAB, ela é para sempre. Tá certo? Eu sei que depois, né? Você passa no seu concurso público, mas que aí você queira pedir
né? O que quer que seja que você não possa divulgar, mas que você diga que não quer a sua carteira. Mas a carteira da OAB da gente para sempre. Então vale a pena fazer esse tipo de esforço agora, gente. Tá fácil, normalmente, para ninguém. Tá todo mundo, né? Esse ano foi um ano realmente diferente. Eu acho interessante que o povo diz assim, eu vi muito essa frase, acho que vocês ouviram também. Eu não esperava nada disso. Ninguém esperava nada disso. Ninguém esperava esse ano que a gente passou. Ninguém esperava. Mas, enfim. E aí foi um ano, famílias foram destruídas, foram devastadas por tudo que a gente viu. Mas se você está aqui, né, se você está com saúde, se aquelas pessoas ali, né, que estão junto com você também estão com saúde, se sua vida ela vai continuar e tomara, queira Deus que continue, você tem que se focar nesse exame de ordem, gente. Porque com certeza ele virá. E ele virá, assim, brevemente em 2021. Tá bom? Fico por aqui. Se quiserem falar comigo lá pelo Instagram, terei total prazer em conversar e bater mesmo um papo, tá? Professora, devo fazer essa prova agora? O que é que você acha de tal matéria na segunda fase? O que vocês quiserem, não é só de direito empresarial. Me mandem lá um direct, né, que eu terei aí total boa vontade, total prazer em atendê-los e atendê-las. Deixem seus recadinhos aqui no nosso chat. Nossa equipe também está aqui para atender vocês. E a gente se encontra na próxima oportunidade. Um grande abraço e, sobretudo, muito foco. Até a próxima!